caminhos criados pelas pessoas geralmente indicam as melhores soluções de engenharia, arquitetura e urbanismo. São demarcações das rotas cotidianas de quem conhece a cidade. Quando estamos em motos, carros, ônibus ou caminhões, muitas vezes achamos que os pedestres andam por onde não deveriam. Mas quando estamos a pé, o julgamento muda. Quando você já não tem mais o carro e você começa a experimentar a cidade de uma outra forma, você começa a entender que ela tem as suas complexidades e, de fato, como ela não foi feita para pedestres de longas distâncias, né? Andamentos é o nome dessa série de fotografias do Diego Bressani, que vem observando e registrando continuamente, nas palavras dele, a subversão, a valentia e a ousadia de trabalhadoras e trabalhadores que riscam a pé a cidade feita para carros. E agora a gente está entrando em uma passagem subterrânea, né? Em Brasília, em muitos momentos eles mandam o pedestre para baixo. Qual a sensação aqui, Diego? Essa passarela, eu não sei, eu acho ela um pouco perigosa, porque é um pouco ermo, né, a situação aqui. E por isso que muita gente faz a opção por atravessar pelo chão, né, por cima. Que é uma via de alta velocidade, né? De altíssima velocidade. Porque eu entendo, porque de fato você passar aqui à noite sozinho é um pouco perigoso, né? Pode ser um pouco perigoso e meio hostil também, né? Então, essa aqui eu acho que tem, mas tem algumas que não tem luz, enfim. É um momento de tensão, assim. Então você escolhe, assim, vou por baixo, que é mais escuro e perigoso de encontrar alguém, ou por cima, onde eu posso ser atropelado, né? Então você sempre bota na balança, assim. Dependendo do horário também, se tiver um horário mais tranquilo de fluxo de carro no eixão, eu vou por cima. Se tiver um horário que é de pico, 6 da tarde, eu necessariamente tenho que ir pela passarela subterrânea. Se você for obedecer a lógica mesmo, você tem que descer aqui e ir para lá. Mas a vida mais prática e mais rápida é cruzar pelo meio. Aqui vai ser... não é fácil não. Ó, ela vai cair aqui, exatamente. Essa aqui é a opção para não sair no túnel. Para você não entrar num túnelzão, é para você atravessar aqui. E aí continuar do outro lado. Então acho que é por isso que tem esse caminho assim também, né? Porque você não vê o contrário, não tem um caminho indo para o eixão, né? Não, porque o eixão é muito perigoso. Tem carros nos dois sentidos. Exatamente. E é 80 por hora a velocidade limite, exatamente, né? Mas muita gente passa 100, 120. Ninguém faz esse caminho. Aí, ó, ninguém faz. Ninguém. Como eu trabalho como freelancer, preciso ter uma agilidade de estar em vários lugares no mesmo dia para trabalhar. Acabei comprando a moto para isso também. Como é que é ser motociclista em Brasília? Olha, é também difícil, porque os carros andam muito rápido aqui, né? Eu acho que é quase um consenso entre os especialistas da área que a questão das lesões e mortes de usuários de moto tem sido uma das maiores preocupações. Em alguma medida ele está até mais vulnerável que um pedestre, porque ele está compartilhando um espaço com veículos de massa maior e velocidade mais alta. Quando eu fui falar com especialistas aqui, todos falaram que acham que o que precisa ser discutido hoje no Brasil, que ainda não foi, é o excesso de velocidade.
entre todos os fatores de risco, a velocidade é de longe o mais importante. E muitas vezes a percepção que as pessoas têm é de que a velocidade mais alta é um elemento, um fator essencial para não perder tempo. Isso é uma coisa falsa. Para provar isso, a gente vai percorrer um trecho de uma via sem semáforos na região central de Brasília a 60 por hora, que é a velocidade limite da via. E depois a gente vai fazer o mesmo trecho a 50 por hora. Vamos lá? Três minutos e 46 segundos. Então, o primeiro trecho deu 3:08. Então, vamos botar aí menos de 40 segundos a mais. Uma redução de só 5% na velocidade média diminui as mortes em 30%. Quando um pedestre é atropelado a 60 km por hora, a chance de morte é de 98%. A 40 km por hora, cai para 35%. Uma iniciativa para acalmar o trânsito é o trabalho da Rede Urbanidade, uma parceria do Ministério Público com representantes da sociedade civil. Coordenador do grupo, o Dênio foi com a nossa equipe à avenida que leva a um dos cartões postais da cidade. A velocidade oficial é de até 80 km por hora, mas na verdade as pessoas andam muito mais que isso, justamente pela falta de fiscalização. A rodoviária, localizada no coração de Brasília, também é alvo do Ministério Público e da Rede Urbanidade. Inúmeros problemas, e nós identificamos dois que a gente entendeu que poderia usar como piloto e propusemos uma ação civil pública para a instalação de um bicicletário na rodoviária e para interligação das ciclovias que chegam até o terminal. Essa questão da mobilidade envolve aspectos que hoje em dia estão sendo discutidos mundialmente, como a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, né? Então, investir no carro como principal meio de transporte é algo totalmente anacrônico. Ana Carboni não tem carro já faz 10 anos. Eu faço tudo de bicicleta, compra de mercado, se eu estiver me sentindo bem ou mal, eu vou de bicicleta. Aqui a gente está do ladinho da L2 aqui e é uma via que tem velocidade de 60 km por hora. De um lado você tem universidade, hospital, clínica, creche, escola e do outro lado você tem residência. Então é um lugar de muito trânsito de pessoas, né? A velocidade é uma velocidade que é incompatível. A maioria das pessoas não acha que 60 km por hora é velocidade alta, mas é. E o caso da Bianca, que hoje faz tratamento para recuperar o movimento das pernas, comprova isso. Tinha almoçado, aí dá aquele sono pós-almoço, né? Aí eu fui deitar na cama do caminhão. A gente tava de bitrem, carregado de calcário, né? E o calcário, quando tá o tempo úmido, ele assenta na carreta, né? E aí numa curva lá, que é conhecida como curva da morte, era para o meu ex estar no máximo 30, ele estava 74. Fui ejetada do caminhão, fiquei pendurada pela panturrilha, de ponta cabeça do lado de fora da porta. Tive 14 fraturas ao todo, mais o pulmão perfurado. A mudança da cultura da velocidade não é um processo simples. Precisa de acontecer uma ação muito conjunta, uma ação coordenada para trazer para a população um entendimento de que a redução da velocidade ela é um benefício global. A gente conseguiu protocolar um projeto de lei, ele é recente, um projeto de lei para salvar vidas, né? Ele altera o Código de Trânsito brasileiro com o intuito de fazer com que nossas cidades elas mudem a forma que a velocidade é estabelecida.
pessoas associam, né, o correr, o dirigir, né, exceder a velocidade com essa sensação de liberdade, de dirigir bem, de ser um bom motorista e tal, mas é algo que é justamente o contrário, a gente vê, né? Assim, então essas pessoas estão muito mais expostas a se envolverem no sinistro de trânsito, estão colocando muito mais a sua vida em risco e a vida de outras pessoas também, né? Então essa associação, na verdade, ela é incorreta. Eu preciso de coragem para propor uma medida que pode ser impopular num primeiro momento, assim como foi o cigarro, a faixa de pedestre, a política de tolerância zero ao álcool, né, na direção, mas que no futuro as pessoas vão entender que isso é benéfico para todo mundo. A gente tem famílias aí que perdem, né, pessoas no trânsito que elas ficam com sequelas para o resto da vida, sequelas emocionais para o resto da vida. O Raul, filho da Renata, morreu no dia 21 de outubro de 2017, um sábado, às 14h. Ele estava de bicicleta e foi atropelado por um rapaz que dirigia a 95 km/h. Apesar de ter uma permissão e ter matado, e um laudo pericial oficial dizer que ele estava a 95 numa via de 60, nem a permissão foi perdida. Mais uma punhalada, porque a morte de um filho é uma coisa assim, a gente não sabe nem explicar, né? Mas a questão da impunidade, o crime ficou impune, nem as cestas básicas foram pagas. Raul ainda vive, mas através de Renata. Quando você diz acidente, você já está julgando que aquele sinistro foi um acidente. Quando eu chamo de acidente, eu já estou assim, suavizando o crime. A ideia de se falar acidente passa alguma coisa de que foi o destino, aconteceu, a gente não tem controle. Inclusive, pode ser até muito confortável para o poder público lavar as mãos. Apesar da alta velocidade, Brasília tem um aspecto muito positivo no trânsito: o respeito à faixa de pedestre. Vou mostrar como é que se faz em Brasília desde os anos 90. Uma conjunção de esforços do poder público, dos órgãos de imprensa, de entidades da sociedade civil, a população, de modo geral, se envolveu nesse esforço, teve uma grande caminhada. E que foi um programa governamental, o programa Paz do Trânsito. Naquela época, existiam 600 faixas no Distrito Federal. Hoje são mais de 4.000. Mesmo assim, a velocidade segue tirando vidas. Infelizmente, nós tivemos alguns casos que ficaram emblemáticos no ano de 2022. Foi o caso daquele atropelamento envolvendo a mãe que estava com a criança de 3 anos no colo, atropelada pela motocicleta. As duas pessoas vieram a óbito no local, né? Tanto a criança como a mãe. Muitas pessoas só pensam na multa e não ser abordado por uma equipe de fiscalização. Mas ele tem que preocupar realmente com a segurança. Se ele atropelar, por exemplo, um pedestre estando sob efeito de álcool, ele vai responder por um homicídio doloso, por ter assumido o risco de provocar aquele resultado morte. Aí as pessoas reclamam, é para ganhar dinheiro, é a indústria da multa. Só tem indústria da multa porque tem indústria da infração. Não existe multa sem infração, né? Faixa com inteligência artificial. A pessoa põe o pé na rua, a luz é acionada automaticamente e acompanha o pedestre por toda a travessia. Eu testei. Redução da velocidade limite de 60 para 50 km/h e criação de vias de 30 por hora.
faixas de pedestre em diagonal e outras muito extensas, em grandes cruzamentos. Rapaz, essa faixa está muito boa, certo? Passa com mais tranquilidade, sem ter medo de ser atropelado, né? A troca do asfalto por pavimento intertravado também convida motoristas a diminuírem a velocidade. Além disso, teve expansão de ciclovias e ciclofaixas e integração da bicicleta com outros meios de transporte. Claro que essas iniciativas não estão no município todo. Fortaleza é a 4ª cidade mais populosa do Brasil. Também é natural que as mudanças dividam opiniões. O trânsito que era 60 quilômetros, que a gente podia deslanchar melhor, né? E hoje não pode, é 50, é 40, né? Aí fica difícil. Você percebe o que nessa área de trânsito calmo? 30 km por hora te atrasa? Não. É mais segurança, né? Tanto para o motociclista como para o pedestre. Apesar das críticas e de mortes no trânsito que ainda acontecem e que são inaceitáveis, a capital cearense virou referência no Brasil. Os números comprovam. Nós estamos no 8º ano consecutivo de redução de mortes no trânsito da cidade de Fortaleza. Em 2014, nós tínhamos 377 mortes no ano de 2014 e em 2022 nós tivemos 158 mortes. O dado mais recente mostra que 33 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro em 2021. E se a diminuição em Fortaleza foi de 58% em 9 anos, a redução no país foi bem menor, 20%. Então não se tratou apenas de um político, de um governo, mas sim uma política de Estado que a cidade abraçou. Então perpassou por diferentes prefeitos, diferentes partidos, né, e teve a continuidade que a gente está observando hoje. Fora isso, a cidade investiu em programas que formam profissionais da área e 2 universidades saíram na frente, a UFC, a Federal do Ceará, e a Unifor, a Universidade de Fortaleza. O critério maior que eu coloco para o aluno, para o desenvolver, é o seguinte: tem que ser rápido de ser aplicado. Tem que ser alguma coisa que em 2 minutos eu entenda, em 5 minutos acabe a dinâmica. Para que eu possa fazer uma ação educativa para o trânsito no tempo em que um motociclista está parado num posto de gasolina para abastecer. A cidade de Fortaleza é uma cidade inteligente. A cidade de Fortaleza hoje ela tem sensoriamento, ela tem as suas redes de IoT, de internet das coisas. E um dos responsáveis por esse salto é o Observatório de Segurança Viária de Fortaleza. Um dos primeiros projetos nossos no Observatório foi a criação desses totens de avaliação. Esse equipamento, ele demandou aí um equipamento de baixo custo, mas que principalmente ele fosse um equipamento que fosse simples de ser operado pelas populações, né? Escutar a população primeiro, antes de já chegar com a solução pronta, sabe? E aí todo mundo adorou, foi tipo um festival mesmo durante a época. E aí a população voltou para realizar as mudanças e transformar uma área muito mais para o cidadão, para o pedestre, sabe? Rodrigo se refere às mudanças no bairro Cidade 2000, que visitamos com o professor Flávio. A área anteriormente era totalmente dedicada aos carros, estacionamento, era muito larga, e aí a gente começou a separar com elementos como jardineiras, uns balizadores de concreto, coisas bem simples, com pinturas, e a gente conseguiu já isolar o tráfego dos carros para os pedestres. É como se fosse um convite para as pessoas aparecerem, né? Virem para a praça, virem para o espaço, ocuparem o espaço, brincando, né? Simplesmente parando, lendo, se divertindo. O asfalto, o motorista em si, ele quer correr mais, né? E com esses tijolos aqui não, ficou melhor. A moto, ela é um veículo inseguro, permite que você desenvolva velocidades elevadíssimas, sem praticamente nenhuma proteção a não ser o capacete. Mas sempre tem um cliente mais apressado, um cliente que quer um transporte com mais mobilidade, e a moto ela cumpre esse papel e consegue desenvolver um serviço de muita aceitação dentro da cidade.
O Cícero aprova a redução da velocidade, mas não a do tamanho das vias. É necessário fazer isso sem agredir aqueles que também participam e precisam do trânsito, como os motoqueiros. Dante fez pós-graduação na Universidade Federal do Ceará e hoje coordena um programa de segurança no trânsito que tem uma meta ousada. Conseguir, quem sabe, chegar no nosso sonho aí, que é reduzir a zero o número de mortes e feridos graves no trânsito. Dante lembra que o ponto de partida para as mudanças foram as manifestações pelo país em junho de 2013, protestos que tiveram como estopim o aumento nas tarifas de transporte público. Dez anos depois, as transformações em Fortaleza chegam à periferia da cidade. Hoje nós estamos em torno de 74 mil pessoas. Nós se chamava de Pantanal, porque na época que fizemos a ocupação, na TV Manchete passava aquela novela Pantanal. Teve algumas dificuldades, como alguma chacina, umas melhorias também, aí teve um plebiscito, né? E se tornou que a gente votou e ganhou o nome de Planalto Ayrton Senna. Por que foi feita essa intervenção, essa mudança nessa rua? Aqui passava carro antes? Foi feito justamente por esse motivo, que a gente está próximo a uma escola, a Zélia Correia, que tem um fluxo muito grande de crianças e adolescentes. E aqui passava constantemente veículos. E agora, com essa intervenção, virou um ponto de lazer, com os parquinhos, e trouxe uma segurança maior para as crianças e os adolescentes estarem transitando. Ajuda demais até o idoso passar, que a gente está vendo agora, né? Boa tarde, tudo bem? Ajuda em passar em segurança e acabar não acontecendo nenhum acidente com ela, né? As crianças e jovens também, que constantemente a gente tem demais aqui. É movimentado, né? É, muito movimentado. Quem grafitou os muros foi o Davi. Que aqui ainda necessita de muita luta ainda, de muitas pessoas que, como eu, como outras lideranças locais, fazer por essa comunidade, porque a gente cria um amor, né, por onde a gente mora. Oi, tudo bom? Prazer. Então você trabalha numa oficina de carros, mas seu meio predileto é bicicleta. É bicicleta. Estou indo agora em busca de uma ciclovia, né? Que é onde eu me sinto mais segura, onde consigo fazer também um pedal mais intenso. São sempre bem esburacadas, né? Muito vidro, muita pedra, então tem que ter muita atenção para não derrapar, para não furar pneu. Agora eu encontrei uma ciclovia, então o acesso, o pedal sempre fica bem melhor, bem mais seguro. Muita coisa melhorou, mas muita coisa precisa mudar também, né? Então eu sempre evito certos trechos. Questões de segurança de trânsito, né, principalmente, e também policiamento, tem ruas mais escuras, sempre tem que ter aquela atenção redobrada. Por eu ser mulher, né, por andar sozinha, então tem toda uma questão aí. E que os motoristas respeitem também, né, o nosso acesso, que tem muita gente ainda que não, meio assim, que não se conforma com ciclistas, porque acham que a gente está ocupando uma via que é deles, que também são nossas. A
gente ainda tem cerca de 30 mil mortes por ano no país, aí não é só um número, né, Flávia? É nome, sobrenome, é gente, é pai, é filho, são vidas. Se com isso eu conseguir diminuir uma morte, que uma pessoa não morra, chegar na cabeça de um motorista, eu já estou realizada. Porque cada vida é muito preciosa. Eu me sinto muito bem, me sinto muito livre. É algo que eu quero fazer para o resto da vida, enquanto eu tiver condições.